de traficante de drogas, 3 pontos. A história conta sobre, não sei se a pronúncia certa é essa, mas é Merrick, né? É um homem polonês, ele cresceu no sul da Polônia, ele cresceu em uma família cristã, né? Só que a vida dele teve uma grande mudança quando a namorada dele terminou com ele. E quando ela terminou com ele, ele ficou muito triste. Tão triste que ao ponto dele ficar 2 semanas na cama, ele não saía do quarto. Ele não saía do quarto porque ele ficava muito triste. E ele lembra que ele fez uma oração para Deus pedindo assim: Senhor, por favor, traga minha namorada de volta. E aí passou o tempo, nada aconteceu. Depois ele fez outra oração e pediu assim para Deus: Senhor, por favor, eu não quero mais acordar, eu não quero mais viver. Ele estava muito deprimido. E aí passou o tempo, nada aconteceu. E aí, conforme ele ia orando e nada acontecia, ele, além de se desanimar na fé, ele se tornou ateu. Nessa mesma época, quando ele tinha 18 anos, ele conheceu um amigo dele que chamava Martin. Martin, ele estava começando a vender drogas, né? E como eles eram amigos desde a infância, ele chamou o Merrick também perguntou se ele queria também fazer, né, essa venda de drogas, tornar traficante. E aí ele aceitou. Aí o tempo foi passando e ele foi gostando, ele viu que aquilo estava gerando lucro para ele. E aí ele foi crescendo mais e mais, enriquecendo mais e mais. E ele até fala, né, que nessa época ele falava: como é bom ter dinheiro, né? Eu posso festejar com meus amigos. Depois de um tempo, né, como era a época de 1900 e pouco, e até a véspera do ano para virar do ano de 2000, né? E ele, como tinha muitos amigos naquela época, conforme os anos foi passando, ele acabou ficando sozinho, apesar de ter muito dinheiro. E aí ele viu que estava sozinho, ele não queria passar a véspera do ano novo sozinho, e ele foi passar o ano novo com a avó dele. A avó dele era cristã, e ele relata que estava na sala, né, sentada na sala da avó dele, e ela tem várias imagens de Jesus, né, não conta se ela era católica ou se ela era evangélica, mas tinha vários quadros de Jesus. E ele, naquele momento, ele ficou meio nostálgico, né, lembrando de quando ele era garoto, de quando ele estudava a Bíblia. E ele falou: olha, ele pensou, apesar de eu não acreditar em Deus, eu sei que Jesus era uma pessoa muito boa. Pelo menos Jesus, para mim, ele é real. E aí veio vários questionamentos para ele naquele momento. Ele pensou assim: será que eu sou bom? Jesus era tão bom com as pessoas, será que eu sou uma pessoa boa também? E ele fala que naquele momento ele ouviu uma voz dizendo assim: você é bom, tão bom quanto eu. Até hoje ele não sabe de onde veio aquela voz, de onde ele ouviu aquilo. Mas aquilo despertou uma certa curiosidade de saber realmente a existência de Deus, de procurar mais a Deus. E aí depois conta que, depois de um tempo, ele conheceu uma mulher que, pelo visto, ela era uma cartomante, né? Ela previa o futuro. E aí ele perguntou para ela, né? Ele queria saber como seria, né, o final dos tempos. E ela falou assim: olha, é certo que o final dos tempos está muito próximo e você precisa orar, ali as pessoas precisam se converter. Quando ele ouviu aquilo de uma cartomante, ele achou muito estranho, aquilo despertou mais curiosidade dele, né, em saber sobre os apocalipse, sobre o fim dos tempos mesmo, né. E aí conta que ele pegou para estudar o livro de Apocalipse 3 vezes, só que ele leu as 3 vezes e ele não entendeu nada. E aí ele foi e pulou para os evangelhos. E nos evangelhos ele sentiu um certo conforto, não só medo, mas conforto, porque lá fala da Nova Jerusalém, do reino de Deus, que lá as pessoas seriam felizes. E aquilo conseguiu consumir muitos pensamentos dele, que ele quis buscar mais a Deus. E aí conta aqui que ele estava certo em um estacionamento, e do outro lado da rua ele avistou uma livraria. A livraria se chamava Sinais do Tempo. Sinais do Tempo. E aí ele ficou interessado, ele deixou passar, e no outro dia ele voltou para aquela livraria, e aquela livraria não era uma livraria qualquer, era uma livraria adventista. E quando ele chegou lá, ele queria saber sobre o futuro, sobre o que aconteceria no tempo do fim, e a moça mostrou o livro O Grande Conflito, né, da Ellen White para ele, e ele começou a estudar aquele livro fielmente. Aí conta que ele estava uma vez no quarto dele de noite, e no livro do Grande Conflito estava falando sobre Martinho Lutero, né, que falava que ele era, que ele recebeu a luz, né, e ele se perguntava: será que eu sou uma pessoa de luz, né? Será que eu recebo a luz de Deus? Né? Ele estava meditando sobre a vida de Martinho Lutero, e naquele momento que ele fez aquele questionamento,
estacionamento, o quarto dele estava escuro. E do nada o abajur dele começou a piscar. Aí ele achou estranho, ficou meio nervoso, não sabia o que estava acontecendo. E aí quando ele olhou para frente, tinha a sombra dele e bem acima, a lâmpada do abajur estava bem em cima da cabeça dele. E naquele momento ele entendeu que ele sim era a luz do mundo. Ele fala que por mais que parecesse uma coisa boa, foi o momento que ele realmente conseguiu sentir a presença de Deus na vida dele. Ele entendeu que era luz, né? Assim, que Deus falou que ele era luz e sal naquela terra. E naquele momento ele se converteu a Deus, ele decidiu seguir os caminhos novamente, assim como na infância. E fala que hoje ele é líder da Igreja Adventista, né? Dos jovens da Igreja Adventista da Polônia. E as ofertas desse trimestre vai ajudar a construir, né, um estúdio de televisão. Então que apesar de muitas dificuldades, apesar de ele ter se distanciado de Deus na sua juventude, ele teve a oportunidade de se encontrar com Deus. Então que assim como esse irmão nós possamos todos os dias ser luz